Meu nome é Rogério, e o que vou contar aqui não é algo que me orgulha. Não é uma história que eu compartilho com facilidade, e as palavras que escolho são como cicatrizes que revivem a dor cada vez que são tocadas. Durante muito tempo, guardei essa experiência dentro de mim, como um segredo sujo, algo que preferia nunca ter conhecido. Mas com o passar dos anos, percebi que por mais que eu tentasse apagar isso da minha mente, a verdade é que não se pode escapar do que aconteceu. Está sempre lá, nas sombras, esperando para me lembrar que o mal existe e que, às vezes, ele toma formas que são tão perversas e malignas que desafiam qualquer compreensão. Tudo começou com uma garota chamada Marina. Eu a conhecia desde pequena, sempre tão cheia de vida, tão curiosa. Marina era uma daquelas adolescentes típicas, explorando o mundo ao seu redor com uma curiosidade voraz, sempre procurando algo novo, algo excitante. Era filha única e, como tal, sempre tinha a atenção de seus pais voltada para ela. Pessoas normais, de classe média, dedicados à vida tranquila que construíram em uma pequena cidade do interior. Seus pais, Jorge e Ana, sempre me pareceram como qualquer outro casal, tentando fazer o melhor que podiam para criar a filha em um ambiente seguro e amoroso. Marina, no entanto, tinha um lado que poucos conheciam. Ela era fascinada pelo oculto. Enquanto outras crianças passavam o tempo nas redes sociais, Marina se afundava em fóruns obscuros, lendo sobre rituais, invocações e magia negra. Não era algo que eu considerasse mais do que uma fase passageira, uma curiosidade típica de uma mente jovem e impressionável. Mas, como descobriríamos mais tarde, essa curiosidade a levou a um caminho sem volta. Era uma noite quente de verão quando tudo começou. Lembro-me claramente do som abafado das cigarras e do ar pesado que parecia sufocar qualquer tentativa de movimento. Jorge me ligou, sua voz trêmula, quase irreconhecível. Ele nunca havia falado comigo daquele jeito antes. Rogério, preciso da sua ajuda. Não sei mais o que fazer. Cheguei à casa deles o mais rápido que pude. O lugar tinha uma aura estranha, um desconforto palpável que me fez hesitar antes de entrar. Quando finalmente cruzei a porta, fui recebido por uma visão que nunca mais esquecerei. Marina estava sentada no sofá, seus olhos vidrados, olhando fixamente para a parede. Mas não era o olhar que me assustou. Era o ambiente ao seu redor. As paredes estavam riscadas com símbolos que não consegui identificar, palavras em línguas que eu nunca ouvira antes, e o ar estava impregnado com um cheiro acre, como algo queimado, misturado com um odor pútrido que me fez querer vomitar. Os pais de Marina estavam à beira do desespero. Jorge, normalmente um homem robusto e confiante, estava sentado em um canto, a cabeça enterrada nas mãos, enquanto Ana, pálida e com os olhos inchados de tanto chorar, segurava um terço com tanta força que os nós dos seus dedos estavam brancos. Eles haviam tentado de tudo, médicos, psicólogos, até curandeiros locais, mas nada parecia funcionar. Marina não era mais a mesma. A garota alegre que eu conhecia havia desaparecido, substituída por alguém, ou algo, completamente diferente. Ela começou a fazer esses rituais estranhos, explicou Ana, a voz tremendo enquanto ela falava. Eu achei que fosse apenas uma fase, algo sem importância, mas... Ela não conseguiu terminar a frase, os soluços a interrompendo. Eu me aproximei de Marina com cuidado, tentando não demonstrar o medo crescente que estava se acumulando dentro de mim. Quando ela finalmente se virou para me encarar, senti um calafrio percorrer minha espinha. Seus olhos, normalmente cheios de vida, estavam completamente negros, como poços sem fundo, que pareciam sugar toda a luz ao redor. Não havia nada de humano naquele olhar. Rogério, ela sussurrou, e sua voz era como um eco distante, algo que não pertencia a esse mundo. Ele está aqui. Foi nesse momento que percebi que algo muito, muito errado estava acontecendo. Eu não sabia o que fazer, mas sabia que precisava ajudar.
Comecei a investigar, tentando descobrir mais sobre o que Marina havia feito. Através de uma mistura de anotações rabiscadas em cadernos velhos, históricos de navegação na internet e conversas fragmentadas com seus pais, fui capaz de juntar algumas peças do quebra-cabeça. Marina havia encontrado um site obscuro, um daqueles lugares na internet onde a escuridão parece ganhar vida própria. Lá, ela começou a se envolver com um grupo que praticava rituais de magia negra, oferecendo instruções detalhadas sobre como invocar entidades, prometendo poder e conhecimento em troca. Eu não entendi completamente o que ela havia feito, mas uma coisa era certa: ela havia aberto uma porta que deveria ter permanecido fechada. Foi quando decidimos chamar o pastor Elias. Ele era um homem de fé inabalável, conhecido na cidade por sua força espiritual e por ter ajudado várias famílias em situações difíceis. Quando Elias chegou, o ambiente na casa parecia ficar ainda mais pesado. Ele olhou ao redor, tomando consciência de tudo, e seus olhos se fixaram em Marina. "Isso é mais do que apenas uma rebeldia adolescente", disse ele com um tom sério. "Ela se abriu para forças que não podemos entender completamente. Vou fazer o que posso, mas aviso que será uma batalha difícil." O pastor começou com orações simples, tentando purificar a casa e proteger Marina. Mas a cada palavra que ele pronunciava, Marina se agitava mais, como se algo dentro dela estivesse lutando para sair. Sua força aumentou a um ponto em que foi necessário amarrá-la à cama, algo que me fez sentir uma mistura de horror e culpa. Ela não parecia mais humana, gritando em línguas desconhecidas, sua voz se transformando em algo que fazia o chão tremer. As noites se tornaram insuportáveis. Elias lutava com todas as suas forças, mas a entidade que possuía Marina era incrivelmente poderosa. As paredes da casa se moviam, os móveis levitavam, e o som de risadas distorcidas ecoava pelos corredores, como se o próprio inferno tivesse se materializado ali. "Você não vai conseguir", Marina gritava com uma voz que não era dela. "Ela é minha agora, pastor. Sua fé é inútil." Mas Elias não desistiu. Ele passou dias sem dormir, recitando passagens da Bíblia, queimando incensos e aspergindo água benta por toda a casa. Cada exorcismo parecia levar Marina ainda mais perto do limite, mas também estava destruindo Elias. Eu podia ver a exaustão em seus olhos, mas ele continuava, determinado a libertá-la. A situação atingiu o ápice em uma noite em que Marina parou de se debater. Ficamos todos em silêncio, esperando, e então ela começou a rir. Não era uma risada normal. Era algo que parecia vir de todos os cantos da casa, um som que reverberava nas paredes e nos ossos. Seus olhos se fixaram no pastor e, por um momento, pensei que ele fosse desistir. Mas, em vez disso, ele se aproximou mais e, com uma força que eu não sabia que ele ainda tinha, começou a rezar mais alto, invocando o nome de Deus. A temperatura na sala caiu bruscamente e uma sombra densa começou a se formar ao redor de Marina, como uma nuvem de escuridão que sugava todo o calor e a luz. Era uma visão horrível, algo que nunca havia testemunhado antes e espero nunca mais ver. Parecia que o próprio ar estava se tornando pesado, difícil de respirar. Era como se estivéssemos sendo sufocados por algo invisível. Elias continuou a rezar, sua voz ecoando na escuridão. E, finalmente, algo começou a mudar. A sombra ao redor de Marina começou a dissipar e seus gritos se tornaram menos intensos. Foi como se uma luta estivesse acontecendo dentro dela, uma batalha entre luz e escuridão. As horas se arrastaram enquanto o pastor lutava com todas as suas forças. E, no final, quando ele estava prestes a desmaiar de exaustão, Marina caiu em um silêncio profundo. O ar ao redor começou a se clarear e a temperatura voltou ao normal. Marina estava desacordada, mas viva. A entidade havia sido expulsa.
Elias desabou no chão, exausto, mas com uma expressão de triunfo no rosto. Ele havia vencido, mas a um custo tremendo. Nunca mais foi o mesmo depois daquela noite. Marina, por outro lado, nunca se lembrou do que aconteceu durante aqueles dias. Seus pais decidiram se mudar para outra cidade, tentando deixar para trás as lembranças de um pesadelo que quase destruiu suas vidas. A casa foi vendida, mas nunca mais alguém quis morar lá por muito tempo. Havia rumores de que algo ainda permanecia lá, algo que ainda se agarrava aos cantos mais escuros, esperando. Eu tento seguir em frente, mas há noites em que fecho os olhos e ainda ouço aquela risada, aquela sombra que parece se aproximar, ameaçando me envolver em sua escuridão. Eu sei que o mal existe, que ele não é apenas uma história para assustar crianças. Ele está lá fora, esperando, observando, pronto para entrar onde for convidado. E eu rezo para que nunca mais tenha que enfrentar algo assim novamente.